Shalom, shalom para você que me assiste. Seja muito bem-vindo aqui no canal do Ministério da Restauração. Estamos prosseguindo aqui com a nossa primeira jornada de estudos sobre restauração. Estamos no final do módulo 2, hoje é o último estudo do módulo 2, onde nós estamos tratando de restauração de espírito. Para você que está chegando aqui no canal agora, que ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo que você volte aí para assistir desde o início. Nós tratamos aqui da restauração da mentalidade, com vários vídeos, aulas ali de ensino, um ensino muito produtivo que vai te ajudar bastante, tá? A entender aqui conceitos da escritura. E estamos prosseguindo agora com os estudos sobre a restauração do espírito e finalizaremos agora no mês de dezembro de 2022 com os estudos sobre restauração do espaço físico, tanto a questão do físico humano quanto na questão do nosso espaço natural, certo? Então hoje eu vou concluir aqui esse estudo. Nós vamos tratar aqui de vários princípios e também já gostaria de antemão deixar um convite para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, que você se inscreva e que você acesse aí o sininho, que você clique aí no sininho e que você coloque ali a opção para receber todas as notificações, que assim que nós colocarmos estudos no canal, você já será direcionado com a mensagem avisando aí do nosso conteúdo novo, ok, pessoal? E deixando aí o seu like também para contribuir para o nosso canal, porque o YouTube entende daí então que ele pode expandir aí para o maior número possíveis de pessoas, para que assim como você que está tendo acesso aqui a esses estudos, que outros amigos teus, familiares, pessoas que você conhece ou não conhece, possam também ter acesso aqui ao que nós estamos trazendo. O objetivo do canal é tratar de restauração. Qual é o princípio basilar aqui dos estudos do canal, certo? A restauração precisa começar no indivíduo. Primeiro se restaura a pessoa, depois a pessoa vai restaurar a sua casa vai restaurar o seu ambiente de amigos, de trabalho, expandindo essa corrente para a sua sociedade, até termos uma nação que possa reconhecer este Deus que está no céu, porque as escrituras dizem, na verdade, feliz é essa nação que reconhece que Adonai, que Deus é o Senhor dela. Então, todas as nações que entendem este princípio podem observar, são nações prósperas, são nações abençoadas, são nações com índices de homicídio baixíssimos, de violência baixíssimos. Por quê? Porque os princípios de Deus, quando eles chegam para restaurar, eles chegam para curar, certo? A lei de Deus, ela é uma bênção, a lei de Deus, ela é santa, a lei de Deus foi deixada para nós, certo? A palavra de Deus que foi escrita por Ele, né? Inspirando homens para escrever, né? Homens inspirados por Ele para redigir, para relatar os casos, para escrever a história, para deixar para nós parâmetros, né? Deus, Ele é um governo instituído. Deus, Ele é uma soberania. Deus é aquele que se assenta no trono e governa. E todo governo tem os seus parâmetros, as suas diretrizes, as suas leis. Com o governo de Deus também é assim. Inclusive hoje no nosso estudo, nós vamos fazer essas comparações, né, com as leis de Deus e as leis dos homens. Ambas as leis foram colocadas para que nós pudéssemos ter uma vida de qualidade. Então, não existe o princípio que até hoje ainda assombra o conhecimento da igreja cristã de que a lei é maldita, certo? Uma teologia totalmente equivocada, um ensino totalmente fora da caixinha, viu pessoal? Um ensino que não tem o mínimo respaldo bíblico, que vem desde os tempos antigos medievais, instruindo a igreja, não é? Que agora a graça que liberta, a graça que salva, e a lei virou uma maldição, não é? É um ensino completamente distorcido. Se você estudar a Torá, se você estudar
os profetas, os escritos, você vai achar de Gênesis até Malaquias, o último livro aqui do Antigo Testamento. Se você estudar todo esse período, você vai perceber, você vai detectar que a graça de Deus sempre esteve presente. A graça de Deus, a graça manifestada de Deus sempre esteve presente no mundo, desde quando Ele criou o mundo, desde quando Ele criou o Éden, desde quando Ele criou Adão e Eva, os primeiros homens sobre a face da terra, desde quando Deus criou todas as coisas. E no decorrer da história, a graça de Deus sempre foi manifestada para os homens, e ela alcança a sua plenitude quando então Ele envia o seu Filho ao mundo para nos salvar, quando Ele dá o seu único Filho, o seu primeiro e único, o primogênito e o unigênito. Significa o quê? O primeiro e único Filho do Deus Pai. Quando Ele concede, quando Ele doa o seu Filho para ser martirizado na terra, para ter o sangue derramado, para ser sacrificado na cruz, quando Ele envia o seu Filho como mensageiro do seu governo, como embaixador do seu reino, como representante maior deste Deus invisível, que nós não podemos ver por causa da magnitude da sua glória, quando Ele envia o seu Filho Yeshua à terra, foi a expressão máxima do seu amor. Quando Yeshua então chega, Ele chega com uma missão de restaurar tudo aquilo que já estava deformado, perdido, confuso. Ele vem para restaurar novamente o entendimento das leis e do reino deste governo, restaurar o entendimento de como funciona este governo do Pai para os homens. E Ele vem então com este princípio maior de restauração e de salvação. E por meio dele, então, Deus completa uma obra maravilhosa que foi novamente a reconciliação dos homens para com Deus. E Yeshua, Ele foi o canal da reconciliação novamente do homem decaído para com um relacionamento para com Deus, certo? Então são assim um projeto de Deus inimaginável, não é verdade? Que nunca passou pela mente de Satanás quando ele tentou tomar o trono. Ele não tinha em mente todo esse desfecho, nem quando Yeshua chegou à terra. Ele teve conhecimento deste propósito, ele foi descobrindo aos poucos também, certo? Por isso que ele tentou se opor, porque ele não tinha clareza, não é, do que Yeshua estava fazendo na terra. Mal sabia ele que ele veio para reconciliar, para restaurar, para salvar aquele que estava caído da graça. Então, a lei de Deus sempre existiu, sempre existirá. E outro princípio que eu derrubo aqui, que se diz que existe maldição na lei. Ora, você vai ver aí a afirmação de Yeshua lá no livro de Apocalipse, quando ele narrou o fim dos tempos para o apóstolo João. O que foi que ele disse sobre a palavra? Poderão passar os céus e a terra, mas nenhum tio desta palavra passará. Ninguém tem autoridade para tirar um pingo do i desta palavra. Vocês estão vendo agora até comentários aí na internet, não é? Projetos que estão se levantando aí, ideias, não é? De homens aí eruditos, de homens pensadores, da classe elite pensante das nações, dizendo agora que a Bíblia precisa passar por uma revisão, que a Bíblia precisa ser analisada novamente, que ela precisa ser adequada para os séculos agora atuais, não é? Que ela precisa ser revista. Então veja, isso não prosperará. Sabe por quê? Porque ele disse, podem passar os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Esta autoridade que Yeshua coloca, e Deus Pai também colocou aqui no Antigo Testamento, e Yeshua reafirma esta palavra, certo? Lá em Apocalipse, que poderão passar todas as coisas, mas nenhum tio passará dessa palavra, nenhum tio cairá dessa palavra. E agora o objetivo do movimento da restauração, esse objetivo messiânico de restauração, este objetivo judaico-messiânico de restauração. Ora, para que é que ele veio? A que ele veio?
o que ele vem mostrar, não é? O que ele está espalhando aí para a igreja, o que ele está trabalhando para que a igreja possa entender. Que a igreja comece a tirar dos ombros dela, comece a largar as cangas, não é, que sempre esteve sobre elas, de uma teologia caótica, de uma teologia pagã, cristã. Eu não vou nem falar teologia pagã, porque aquilo que é pagão não é teologia, não é verdade? Porque a teologia em si, o conceito, né, da palavra teologia significa o estudo sobre Deus, não é? Mas este conhecimento, este entendimento de eras passadas, pagãs, que depois adentrou dentro da igreja e começou a ser cristianizada, não é? A cristianização de práticas e de conceitos pagãos que entraram dentro da igreja, distorcendo fundamentos, distorcendo conceitos e princípios, e que ainda perdura até os dias de hoje. Então, o objetivo daqueles que estão no movimento da restauração é trazer para a igreja luz, é voltarmos para o conhecimento das Escrituras nos seus originais, o conhecimento do pensamento da igreja primitiva, o ensino dos apóstolos, o ensino de Yeshua, o ensino profético que Deus deixou, mediante os grandes homens que viveram sobre a terra, no qual o apóstolo Paulo disse que a terra, homens que não foram, reconhecidos pelo mundo, entendeu? Foi isso que ele falou, que o mundo não foi digno destes homens, que foram assassinados na terra, quando eles se levantaram para revelar os fundamentos do reino e para trazer as palavras de futuro que se cumpririam em Yeshua. Então, o objetivo qual é? É que você volte às suas raízes bíblicas, que você volte aos fundamentos da palavra de Deus, porque são os fundamentos da palavra de Deus e os seus princípios que traz restauração para a sua vida. Não é teologia que foi criada lá no século IV, não, viu, pessoal? Não é teologia romana que foi criada no século IV, V, VI, VIII, que vieram trazendo deformações para o pensamento da cristandade. É isso que precisa ser restaurado em nós. O conhecimento bíblico no seu original, aquilo que realmente foi dito pela boca de Deus e pela boca do seu Filho, pela boca dos profetas, pela boca dos apóstolos, a revelação aprofundada de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que os cristãos, e mesmo que não sejam cristãos, mas que tenham um anseio pelo conhecimento de Deus, nós estamos vivendo tempos que estão se encaminhando para o seu final. O mundo vai piorar, gente, o mundo não vai melhorar, não, o mundo vai piorar, porque é o que a Escritura diz, que nós estamos nos encaminhando para um desfecho bíblico e profético. Então nós precisamos mais do que nunca voltarmos para as nossas origens, para a palavra de Deus, porque aquele que estiver em Deus e Deus estiver nele, estes serão guardados nos fins dos tempos, contra as calamidades, contra o nível de pecado e de iniquidade que vai descer sobre a face da terra, porque está escrito, não é verdade, que nunca houve e nunca haverá um período em que a iniquidade se manifestará de tal forma. A Bíblia diz que o filho da iniquidade se levantará. Quem é o filho da iniquidade? Não é? Quem é essa pessoa que vai representar toda a iniquidade? Aquele que será levantado por Satanás para governar sobre a terra e mostrar toda a deformidade como nunca foi visto até hoje. Apesar de que nós já estamos tendo total indício do movimento do anticristo sobre a face da terra. Esta luta que pessoas que possuem posições políticas, pessoas que possuem posições artísticas, pessoas que possuem posições de ensino, que estão espalhados pelo mundo, que estão lutando contra os princípios de Deus, que estão lutando há séculos e séculos para desmontar, para descaracterizar a palavra de Deus. Nós estamos vendo isso aumentar gradativamente, esta luta, não é? Tanto que hoje você mal tem liberdade para falar sobre pecado. Hoje, o que nós tínhamos no passado, que nós podíamos falar abertamente sobre o reino de Deus, aquilo que nós podíamos combater como o pecado que destruía o homem, hoje você já não pode mais
dizer hoje você tem que ser politicamente correto, hoje você não pode mais fazer comentários que, entre aspas, agridam, não é? Um pensamento pagão, ocultista e maligno, certo? Todo pensamento hoje que rege a terra, maligno, ateísta, demoníaco, todo pensamento que vem contra os princípios de Deus, todo esse tipo de pensamento, quando alguém se levanta contra ele, já está sendo retalhado, já está sendo perseguido. Por quê? Porque isso é uma característica, não é? Daquilo que Jesus falou sobre o fim dos tempos, quando ele disse lá em Mateus que o amor se esfriaria, que os pais se levantariam contra os seus filhos e os filhos contra o pai, que noras e genros se levantariam contra os seus sogros e vice-versa, não é? Assassinatos aumentariam, derramamento de sangue, e não haveria mais o amor por Deus e nem pela sua lei, não é? O que é que vai sustentar você neste período? O conhecimento que você tem que ter da palavra de Deus, a restauração espiritual sua, para que você fique novamente conectado com Deus, não é? Para que você possa ter aí uma vida de revelação, uma vida de diretrizes, uma vida onde o Espírito Santo de Deus vai conversar conosco como nunca antes na face da terra. Se você até hoje viu e se você até hoje conheceu manifestações do Espírito, ele vai aumentar para a igreja, porque nós precisaremos deste vínculo de paternidade como nunca antes da parte de Deus para conosco, porque essas pessoas que viverão sobre a face da terra nestes tempos de tribulação, nestes tempos de perseguição, as pessoas que viverão na terra e que ainda amarão a Deus e as suas leis, serão guardadas por Ele, porque muito grande, pessoal, será a retaliação contra aqueles que amam a Deus. Então, o objetivo da restauração é fazer com que você abra os seus olhos, para fazer com que você se desperte deste sono, para fazer com que você saia dessa criancice, para fazer com que você deixe de beber leitinho espiritual, leitinho bíblico, né, como o apóstolo Paulo falava. Pare de ficar aí no beabá, no ensino primário, no conhecimento básico das Escrituras de Deus. Você precisa, mais do que nunca, amadurecer diante de Deus, começar a trazer para a sua vida, como você nunca trouxe, as práticas da palavra de Deus, para trazer restauração para a sua vida e para a sua casa, porque nós, os filhos de Deus, seremos sustentados pela mão dele no final dos tempos, viu? E aí eu quero saber se você está debaixo desta conexão, se você vai estar debaixo deste manto espiritual que vai vir da parte de Deus, não é? Se você vai estar conectado a esta fonte de plenitude, de salvação e de restauração. Foi para isso que o filho dele foi enviado. Ele veio enviado para desfazer as obras malignas. E ele continua desfazendo, e ele continuará desfazendo até que ele apareça nas alturas junto com os seus anjos e o mundo todo possa contemplá-lo. E aquele que o negou até hoje vai ter um arrependimento, e pode ser tarde, certo? Mas que não seja tarde para você. Por isso nós estamos aqui e estaremos ainda continuadamente neste canal, trazendo para você a palavra de Deus, uma restauração para a sua vida. E nós estamos aqui agora na área da restauração do Espírito. E eu disse nos vídeos anteriores que 3 grandes áreas produzem, não é, uma destruição de nível que pode ser irreversível para o homem na questão da salvação, que é o nível mais degradante, mais aprofundado e mais terrível das imoralidades sexuais. E quando nós falamos de imoralidades sexuais, estamos falando de todas as suas formas, ok? E espécies que hoje está aí catalogada no mundo, que você está vendo, ok? Falamos sobre a idolatria, não é? E quebramos ali o entendimento que vinha perdurando por séculos na igreja cristã, de que idolatria era somente, quem praticava idolatria era somente aquele que rezava para um ídolo, rezava para uma imagem. Não, a idolatria é muito mais profunda do que isso, não é? Porque a idolatria é tudo aquilo no qual você tem diante de você que está acima de Deus na tua vida.
tudo que está na sua vida, que vem em primeiro lugar e que está acima de Deus, acima do amor a Deus, acima das leis de Deus, ela já é uma idolatria na tua vida. Essa Copa do Mundo que nós estamos vendo, isso é uma idolatria. Você vê aí a reação das pessoas, você vê o delírio, não é? Existe uma idolatria nisso aí também, uma idolatria no esporte, uma idolatria para o trabalho, não é? Uma idolatria para as coisas da sua casa, idolatria pelo seu dinheiro, pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu marido. Nós tratamos inúmeros aspectos de idolatria, idolatria pelo dinheiro, não é? Tanto que Jesus falou, não é? Você não vai conseguir servir a dois senhores, você não vai conseguir servir a mim e servir ao dinheiro ao mesmo tempo. Mas ele nunca disse que o dinheiro não era bom, ele só disse que o dinheiro não poderia ser o seu senhor. Ele é o teu senhor, e quando ele passa a ser o seu senhor, e ele traz prosperidade para você, você passa a ser o senhor do dinheiro. Então você é senhor do dinheiro, não é o dinheiro o teu senhor. Porque a partir do momento que você passa a ser senhor do seu dinheiro, você não abre mão daquele que é senhor sobre a sua vida. É esse o entendimento que ele quer que você tenha sobre as finanças, sobre a prosperidade. Por isso que muitas pessoas pedem prosperidade, muitos cristãos, inclusive, vivem em plena miséria. Por quê? Porque não conhecem a plenitude da palavra de Deus, do que ele quer fazer. Você ainda está no beabá, você precisa se aprofundar, certo? E ter uma libertação espiritual, física e mental na sua vida, principalmente os cristãos que estão lendo a Bíblia, que estão indo para a igreja, que estão cultuando este Deus. Nós, seres humanos, nós limitamos aquilo que é ilimitado. Deus, ele é uma divindade ilimitada em todos os seus aspectos, em toda a sua natureza, em toda a sua dimensão. Somos nós, os seres humanos, que limitamos o poder de Deus, que limitamos as ações de Deus, que limitamos este Deus, porque a nossa mente é limitada. Então, o que você precisa? Você precisa do conhecimento da palavra de Deus para desatar, para destravar esta mentalidade que limita aquilo que é ilimitado. Então, você só vai sair de situações em que você se encontra quando houver uma libertação da sua mentalidade. E a libertação da sua mentalidade, ela vem em decorrência do seu estudo da palavra de Deus. Não tem para onde correr. Você precisa se voltar. Eu já disse em vídeos anteriores, a Bíblia, ela não é um amuleto. Ela não é um amuleto onde você abre no Salmos 91, coloca sobre o balcão do seu comércio, coloca sobre um altar criado na sua casa. Ela não é um amuleto que espanta fantasma. Ela não é um amuleto para espantar olho gordo. Não, ela não é um amuleto. Ela é a palavra viva de um Deus que é vivo. Ela é a palavra que se funde, ele e a palavra dele se fundem. Então a palavra de Deus, ela é viva para restaurar a mente, o espírito, o corpo, para mudar as suas diretrizes, para mudar o seu comportamento, para tirar você de uma vida de pecado e colocar você numa vida de caminho, onde você possa ter um conhecimento de Yeshua, um relacionamento com este Deus, deixando as suas práticas abomináveis, até mesmo naquilo que você come. Não é? Porque hoje em dia o mundo está tão abominável que até o que ele come são coisas abomináveis diante de Deus. Você vê aí na internet certos vídeos terríveis de pessoas comendo imundícias, não é? De pessoas comendo coisas que Deus não liberou para serem comidas, que contaminam o seu corpo, que te adoece, que cauteriza a sua mente e que leva você a atos abomináveis diante de Deus. Todas as coisas que Deus criou, sejam na área da fauna ou da flora, tudo aquilo que ele criou com um objetivo. Até mesmo os vermes ele criou com um objetivo. Os répteis ele criou com um objetivo. Não é? Os elementos marinhos ele criou com um objetivo. Mas nem tudo aquilo que foi criado é comestível para o homem, certo? Ele produz uma função na natureza, no cosmos, então não é para ser digerido pelo homem, porque ele contamina o físico do homem, não é? Ele traz elementos tóxicos para o corpo do homem, o homem adoece no seu físico, certo?
Então nós estamos tratando aqui da restauração do espírito. O teu espírito fica doente. E se o seu espírito fica doente, o seu corpo está doente. Mas por que o espírito está doente? Porque a mente também está doente. Práticas que eu venho a cada ano reiteradamente, não é, trazendo para a minha vida, que vem adoecendo a minha mente, que vem cauterizando o meu conhecimento, que vem a cada dia mais me cegando, colocando uma nebulosidade nos meus olhos, que não me permite enxergar aquilo que Deus está mostrando para mim, coisas que acontecem dentro da minha casa, desordens dentro da minha própria casa, que eu acabo não enxergando. Por quê? Porque eu estou muito distante daquilo do que Deus está falando. Então você precisa de restauração em todas as áreas, sim, até mesmo aquilo que você está ingerindo e que está destruindo o teu próprio físico, viu, pessoal? Isso é muito sério diante de Deus, tá? Porque é só a palavra de Deus que vai trazer este conhecimento para você, certo? Então, na aula de hoje nós vamos tratar aqui de alguns aspectos sobre a restauração do espírito. Então, quando eu falei da imoralidade sexual, quando eu falei da idolatria, agora nós vamos falar dos crimes, dos assassinatos, das práticas criminosas que são condenáveis pelas leis de Deus e pelas leis dos homens. Eu quero trazer aqui um princípio muito sério para você. Quando você começa a estudar as leis humanas, você vai perceber que dentro dela está inserido todos os princípios bíblicos. Às vezes os homens, os nossos legisladores, eles fazem leis que às vezes eles mesmos podem até não perceber ou não se dar conta de certos princípios que estão ali, mas que já estão na Bíblia, certo? Não é o contrário, não são as leis humanas que estão dizendo o que a Bíblia deve fazer, não. São as leis bíblicas que dizem o que os homens devem fazer, certo? Então hoje nós vamos tratar aqui, você vai ver aí no slide um título que eu dei para o nosso estudo, no qual ele está intitulado Deixando as práticas criminosas, as proibições humanas e as proibições bíblicas. Nós vamos fazer aqui um apanhado, certo, de alguns fundamentos bíblicos, poucos até, pelo tanto que existe na Bíblia, que nós não podemos esgotar aqui num estudo, mas vou trazer aqui 4 fundamentos bíblicos para você, de práticas pecaminosas que você deve imediatamente tirar da sua vida, certo? E se algum dia no decorrer da sua vida uma prática dessa adentrou, na sua vida, na sua história, você precisa pedir perdão para Deus, você precisa se arrepender destas práticas, não é só pedir perdão, mas acima de tudo você precisa se arrepender destas práticas pecaminosas, pedir perdão para Deus, não é? Antes que seja muito tarde. Porque o homem, ele chega em níveis de pecado que muitas vezes se tornam irreversíveis. Ele mesmo já não consegue minimamente, e até o próprio Deus acaba então selando para ele um juízo, porque chega um ponto, que o juízo de Deus ele vai falar mais alto. Esse discursinho aí que Deus é só amor, porque Deus é amor, Deus ama todos, Deus ama todos. Não, esse discursinho aí é um discursinho mundano que precisa ser revisto, viu? Isso é o discursinho de quem vive uma vida de pecado e quer justificar o seu pecado dizendo que Deus é amor. Claro que Ele é amor. Todos nós sabemos que Ele é amor, mas Ele também é justiça e Ele também é juízo. Então a justiça dele recai para aquele que anda com ele. O que é justiça? É dar a cada um aquilo segundo as suas ações, segundo as suas obras. Então aquele que anda num caminho de retidão, aquele que anda num caminho de santidade, aquele que anda num caminho de restauração com Deus, aquele que está conectado com Deus e com Yeshua, para esse vem a justiça de Deus. A justiça que é o favor de Deus, que é a resposta de Deus. Mas para aquele que anda no pecado, para aquele que anda na abominação, para aquele que anda no ateísmo, para aquele que anda no confronto e na rebelião para com Deus, para aquele que dia e noite anda em rebelião para com Deus, para isso vai ter juízo, tá? Porque a Bíblia diz que as práticas pecaminosas traz para o homem juízo da parte de Deus. Ora, se não fosse assim, qual seria então a diferença entre aqueles que seguem e aqueles que não seguem a Deus? Não é? Qual seria então o objetivo? Não é? Qual seria, se não existe diferenciação
para aqueles que andam com Deus e para aqueles que o negam, qual o sentido seria então de seguir a este Deus? Ora, está muito claro aqui. Então esse discursinho que Deus é amor e Deus é o favor para todo mundo, isso é um discurso maligno que rege o mundo para encobrir, viu? É um auto-engano de práticas pecaminosas, de pessoas que possuem consciência plena das suas práticas pecaminosas e ainda querem usar o amor de Deus para justificar o próprio pecado. Não continua nesse discurso não, que esse discurso vai te levar para o caminho de morte, já está levando, né, muitas pessoas para a morte, e para a morte não só física, mas para a morte eterna, viu? Então Deus, ele é amor, misericórdia. A Bíblia fala que ele amaldiçoou só até a 4ª geração e abençoou até a 1000ª. Então, para você ver a dimensão do amor e da misericórdia, claro que ele é. Mas não seja ingênuo. Ele é um Deus santo. Ele é um Deus santo que julga o pecado do homem. Tá? Nós vamos ver aqui os princípios dos crimes de assassinato. E nós vamos trazer para os dias de hoje este conceito de assassinato, que não tem a ver só com o assassinato físico, não. Há muitas práticas que os homens fazem, certo? Que é, na verdade, um assassinato espiritual e mental contra outras pessoas. Isso não quer dizer que ele não esteja na mesma estatura de juízo daquele que derrama o sangue no contexto, né, de assassinato físico. O assassinato espiritual perante Deus tem peso igual ao assassinato físico, viu? Então vamos ver aqui o texto bíblico. Eu coloquei aqui o título, a proibição dos assassinatos. Vamos lá para o livro de Gênesis, vamos começar aqui em Gênesis, no capítulo 4, do verso 1 até o verso 16. Ele vai ser uma narrativa de quando Caim nasceu, né? No capítulo 4, assim que então o homem se relacionou sexualmente com Eva, não é? Sua mulher. Ela engravidou e deu à luz Caim. Caim, no hebraico, ele significa aquisição. Então Caim foi um filho que chegou até ela, um filho que foi adquirido pelo poder de Deus, não é? A aquisição que ela teve da parte de Deus. E disse: adquiri um homem da parte de Adonai. Ela deu à luz também Revel, que é Abel, irmão desse. E Abel cuidava de ovelhas. Abel era um pastor, tá? De ovelhas. E ao passo que Caim trabalhava o solo. Então Caim ele tinha uma especialidade de agricultura, enquanto que o irmão dele, Abel, tinha uma especialidade de pastoreio, certo? As habilidades aqui que Deus já deu desde o Éden, certo? Com o passar do tempo, Caim trouxe uma oferta a Adonai com os produtos do solo. E Abel trouxe também os primogênitos de suas ovelhas, incluindo sua gordura. O que aconteceu aqui? Que aqui é o princípio da ira de Caim. Porque Abel, mesmo não tendo sido ensinado por outras pessoas, não é? Porque eles foram os primórdios da civilização, mesmo ele não tendo tido esta aula sobre ofertas e sobre primícias, dentro dele, dentro de Abel, já existia um culto natural para com Adonai, uma adoração natural para com Adonai. Então, quando nasceu os primeiros bezerros, os primeiros filhotes, tá? As primeiras crias, não vou falar bezerro aqui porque ele criava ovelha, né? Então bezerro é o filhote da vaca. Mas vamos falar aqui das crias das ovelhas, não é? As ovelhinhas que nasceram. Então quando nasceu a primeira cria da sua ovelha, o que ele fez? Ele colocou Deus em primeiro lugar. Ele pegou aquela cria e ele fez uma oferta ao Deus vivo da sua primícia, o primeiro nascimento. Ele já consagrou a Deus, que daqui começam os princípios das ofertas de primícias, né, os primeiros frutos. E Caim não. Caim ele colheu, segundo os estudos bíblicos, não é, a parte das escrituras, segundo as pesquisas, tal. Então Caim lavrou, colheu, comercializou, fez, comeu, não é? Depois, quando sobrou, não é? Quando sobrou o produto, ele foi então levar uma oferta para Deus. Ele foi levar uma oferta daquilo que havia sobrado, não é? Então
Então Deus vai dar uma aula daí para Caim, que vai ser onde Caim não aceita, porque já existia um princípio de rebelião dentro dele. Aonde existia um princípio de adoração em Abel, no irmão existia um princípio, um espírito de rebelião contra a autoridade instituída de Deus. E você conhece a história e você percebe que o desfecho, não é, que aconteceu na vida de Caim. Então isso acontece até hoje. O que aconteceu lá com Caim acontece até hoje, porque o princípio é o mesmo, não mudou, Deus não muda, e nem a sua palavra, certo? Então, continuando. Caim ficou, então aqui fala que daí Adonai aceitou Abel, Adonai aceitou tanto Abel quanto a sua oferta. Então, perante Deus, tanto Abel foi aprovado, quanto a oferta que ele levou também foi aprovada. Mas ele não aceitou Caim e nem a oferta de Caim. Ele rejeitou a presença de Caim, assim como ele também rejeitou a oferta. Então, Deus é esse amorzinho, ai, Deus é paz e amor. Não, Deus ele é justiça. Deus ele é juízo. Deus zela pela sua lei. Deus tem critérios de adoração para com ele. Ele não é qualquer coisa ou qualquer pessoa. Não. Ele é uma divindade soberana. Então aqui ele vai explicar para Caim. Então Caim ficou muito irado e a sua face expressava essa tristeza. A face de Caim expressava o ódio que ele estava sentindo da recusa da parte de Adonai, e ele transferiu então aquilo no qual Adonai recusou, ele transferiu esse ódio para o seu irmão Abel, porque ele sabia que contra Adonai ele não tinha como vencer. Então ele transfere o ódio, ele culpa Abel por ter sido rejeitado a sua oferta perante Deus, certo? O que Deus vai falar para ele então? Adonai disse a Caim: por que você está irado? Por que tão abatido? Se você fizer o que é bom, não deverá erguer a sua cabeça? E se não fizer o que é bom, o pecado espreita junto à porta. O pecado te deseja, Caim, mas você pode dominá-lo. Caim conversou com Abel, seu irmão, e então, certa vez, quando eles estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. O primeiro homicídio que a Bíblia relata, certo? Então veja o que foi que Deus disse para ele. Por que você está com ódio? Por que você está cabisbaixo? Por que você está abatido? Porque se você fizer o que é certo, você não poderá andar de cabeça erguida? Por que diante de mim você está cabisbaixo e com ódio? Porque você sabe que você fez o que não é certo. Então, sabe o que aconteceu aqui? Ele sabia que o que ele havia feito não tinha sido certo. Ele sabia que a lição que Deus havia dado para ele estava correta. Ele sabia que a varadinha que Deus havia dado nele estava correto da parte de Deus. Mas o que ele fez? Ele não se sujeitou ao aprendizado, ele não se sujeitou à lição que Deus estava dando para ele. Ele não entendeu a primícia, a oferta, ele não entendeu como ele deveria se dirigir a este Deus que tem protocolos também. Ora, o que ele faz? Ao invés disso, o ódio cresceu dentro dele. Então Deus vem e dá uma aula para ele. Ele diz para ele: você está assim porque o que você fez foi errado e você sabe disso. Porque se você fizer o que é certo, você não vai ficar abatido. Então, o primeiro grande princípio que eu quero deixar para você aqui. O teu espírito está doente? O teu espírito está abatido? O teu espírito está com ódio? O teu espírito está com rancor? Então, você precisa entender o quê? O que foi que você fez que te levou a este estado de se sentir deprimido, abatido e com ódio. Ou se você não fez, pessoas que fizeram contra você e que, ao invés de você ir até Deus, não é? Para que Deus pudesse te trazer uma resposta e aliviar e confortar você começou a criar dentro de você ódio profundo, rancor profundo, mágoas profundas, e aquela raiz de iniquidade foi cada vez mais se fortalecendo dentro de você,
e você hoje se encontra num estado de doença mental, espiritual e física também, porque se reflete no físico. Então você vai precisar liberar perdão, não só para aqueles que um dia te prejudicaram, como você vai precisar liberar perdão para você mesmo, diante de Deus. Perdoar a si mesmo por práticas que um dia você fez e que hoje você se culpa por elas, que hoje você se condena e que hoje você se encontra enfermo fisicamente porque você se condena por causa dessas práticas que você fez, abortos que você fez, não é? Estelionatos que você praticou, roubo, difamação, calúnia, injúria, maus tratos, agressões, o que quer que você tenha feito ou sofrido, certo? Que hoje está destruindo o seu espírito, está refletindo no seu aprendizado e no seu físico e na sua prosperidade e no seu relacionamento com Deus. Isso vai precisar ser quebrado. O poder de Deus precisa descer sobre você, você precisa se perdoar e perdoar pessoas, certo? E aí o que Deus vai dizer para Caim? Deus já sabia dos intentos de Caim. Deus sabia o que ele queria fazer. Deus então dá um alerta para ele. O pecado está diante de você e o pecado deseja você. O pecado quer entrar na sua vida. Mas se você abrir a porta para ele, ele vai entrar com tudo, porque o pecado nunca é ruim, né? O pecado é gostoso. Se não fosse gostoso, o mundo não estaria no pecado. Não é verdade? A prostituição, né? O adultério, outras pessoas, o roubo, a aquisição, né? A vida que eu quero, deixa a vida me levar, né? O cantor que canta, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, deixa a vida te levar, que a vida leva você, que você vai ver onde é que você vai parar, certo? Então, eu vou falar uma coisa para você, ensino aí maligno para você, corta isso da sua vida, viu? Né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, não pode não, tá? A sua vida tem que ser segundo aquilo, os desígnios que Deus um dia estabeleceu para você, para te fazer feliz. E você tem que descobrir quais desígnios são esses e lutar por ele e reconstruir, se restaurar e chegar aonde você quer chegar, segundo as orientações, o cuidado e as admoestações de Deus para a sua vida, e você será feliz, viu? Não é vida leva eu não. Então, muito bem, pessoal. E aqui que Caim fez? Caim não obedece, Caim mata, e Deus então vem requerer o sangue de Abel. Ele fala, o que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde o solo. Então, quando se derrama sangue, gente, o sangue é vida. A Bíblia diz aqui, Deus está falando aqui, que o sangue clama a ele desde o solo. Então, todo sangue que é derramado no mundo, todo sangue que cai na terra, esse sangue clama a Deus pelo quê? O que é que o sangue clama? O sangue clama pela justiça do sangue dele derramado. Ele está diante de Deus falando, o meu sangue foi derramado injustamente na terra e eu estou clamando justiça. Eu estou clamando que Deus faça, por isso que Deus vai punir o assassinato. Porque aquele que foi assassinado, ele está clamando diante de Deus pela vida dele, certo? Então, por isso que Deus é justiça e juízo, tá? E juízo sobre aquele que pratica pecado. Então, não vem aqui com essa conversa, com essa balela de que Deus passa a mão na cabecinha de quem é pecador, sabe? Porque Deus é amor. Não, Deus é juízo, tá? Ele vai requerer de você as suas ações, sim, tá? Para com o teu próximo. Porque ele não deu para você direito nenhum de derramar o sangue do seu próximo. Ele é condenável desde a fundação do mundo, certo? Ora, então o que ele vai falar para Caim? Agora você é maldito desde o solo. Ora, veja bem, o que Deus fez aqui? Deus amaldiçoou o solo de Caim. Deus amaldiçoou o trabalho de Caim. Aqui, neste princípio, já caiu por terra toda a prosperidade que um dia poderia recair sobre Caim. A prosperidade caiu da vida de Caim. Você é maldito desde o solo, que abriu a boca para receber o sangue do seu irmão das suas mãos. Quando você arar o solo, ele não dará mais a você a sua força. Você será um fugitivo e vagueará pela terra. E Caim diz assim, mas essa punição é maior do que eu posso suportar. Hoje você me bane da tua presença e me bane da sua terra. Eu serei errante pelo mundo e quem me achar me matará. Então existiam mais irmãos, concorda aqui?
Não era só Abel e Caim. Abel e Caim foram dois protagonistas bíblicos, dois personagens bíblicos, mas eles já tinham vários e várias irmãs, certo, pessoal? Então, ele falava aqui que haveria vingança. E o que Deus faz? Deus, então, diz que coloca uma marca em Caim para que ninguém matasse Caim, e todo aquele que matasse Caim receberia uma vingança 7 vezes mais do que estava sobre Caim. Porque aqui Deus interrompe, pessoal. Deus interrompe a vingança. Não sabemos que marca é essa, não sabemos o que foi isso. Foi apenas algo que Deus fez aqui para que Caim fosse identificado naquele tempo e para que as pessoas pudessem entender que ele não poderia ser assassinado até por engano, não é? Porque uma pessoa poderia matá-lo até sem saber que era Caim. Então, veja bem, aqui Deus colocou um aviso. Então, por que Deus fez isso? Deus fez isso para interromper um sistema de assassinato, para interromper um sistema de vingança. Ele corta o mal pela raiz. Caim fez isso, Caim recebeu a minha punição. E quais foram as 3 grandes punições aqui, os 3 grandes problemas que vieram para Caim? Caim não conseguiria mais produzir, colher da sua produção. Então, quando você derrama sangue, existe aqui uma situação para você. Você já cai em miséria. Você já cai em miséria. Mas você pode falar assim, professora Cássia, mas eu conheço pessoas muito ricas que assassinaram. Sim, mas tem mais coisas aqui. Este é um dos critérios. Então, você pode cair numa profunda miséria. Nada do que você fizer prospera, certo? Só que, porém, eu quero dizer para você, às vezes essa pessoa que fez isso, com muita força e com muita habilidade, ela consegue uma prosperidade, mas essa prosperidade não vai se perpetuar, ela vai se desfazer na descendência, ok? Então, veja bem, esse é o primeiro princípio, a prosperidade já cai, certo? Da sua vida. A terra perderá a força, a terra não tem força, né? O mundo não vai trabalhar em seu favor mais, nada contribui, nada vem favorável para você. Outra coisa que ele fala aqui, você será fugitivo. Fugitivo de quem? Você vai perder a comunhão com Deus. A presença de Deus vai sair da sua vida e você vai ficar só. E quando nós estamos só, sem a presença de Deus, nós estamos perdidos neste mundo. Porque o que nos protege do maligno é o poder de Deus. O que nos protege do nosso opositor é o poder de Deus. E quando você está só, quando você toma todas as decisões sem o conselho de Deus, sem a presença de Deus, sem a amizade de Deus, sem a comunhão com Deus, você já começa a meter os pés pelas mãos e aparentemente está tudo bem, mas nada do que você faz será firmado na rocha. Por isso Jesus falou assim, que a sua casa deve ser firmada na rocha e não na areia, porque a água pode vir e levar tudo embora, certo? Então tudo aquilo que você luta, mas ele matou e prosperou, mas ele firmou a prosperidade na areia. Vai chegar um dia em que o terremoto vai vir, o maremoto vai vir, a tempestade vai vir e a casa vai desabar, como você vê aí acontecendo no mundo afora com pessoas, inclusive, né, até conhecidas, certo? Então, veja bem, outra coisa que ele diz aqui também, você não será só um fugitivo, mas você vagueará pela terra, ou seja, você vai bater a cabeça, você vai andar, conquistar, fazer e não chegar em lugar nenhum. Então, você não vai ter uma prosperidade sólida, você não vai ter a comunhão com Deus, e você vai se sentir perdido, você vai ficar vagueando de um lado para outro. Você nunca sabe o que você deve fazer com a sua vida. Você perde o rumo da sua vida. Você perde o objetivo, você perde o foco, você já não sabe mais o que você tem que fazer, para onde você tem que ir. Então, quando se assassina, quando se derrama sangue, essas três grandes situações, elas já começam a acompanhar o homem. E somente Yeshua, somente o poder de Yeshua é possível chegar e quebrar isso na sua vida, restaurar você e colocar você de novo, porque Deus disse isso para Caim. Se você fizer o bem, você não poderá levantar a sua cabeça outra vez e andar sobre a face da terra dignamente? Então Deus está dando um alerta para você. Se você fizer o que é correto, você não poderá andar de cabeça erguida, você não poderá ser um conquistador, você não poderá ser um homem e uma mulher de bem? Claro que sim, porque Deus estará com você quando você fizer o bem, quando você fizer aquilo que você deve fazer segundo o que a Bíblia diz para você fazer, certo? Então, ele diz assim,
E Caim saiu da presença de Deus e viveu na terra de Nod, que significa vagueação, a leste do Éden. Depois Caim, no futuro, ele vai mudar de profissão, não é? Porque como o solo já não produz mais para ele vai passar a ser construtor, não é? Construtor, ele e a descendência dele, então, serão construtores. Vai ter que mudar as habilidades. Então, e aí vai, não é? Um dia eu faço uma graduação X, não dou certo, outro dia eu mudo para outra profissão, não dou certo, outro dia eu mudo para outra profissão, também não dou certo, e eu não consigo dar certo em profissão nenhuma, porque eu preciso me reconciliar com Deus e as práticas pecaminosas precisam cair da minha vida. Um segundo princípio que nós temos aqui vai ser em Êxodo 20, no capítulo 20, verso 13. Êxodo capítulo 20 tem a ver com os 10 mandamentos. Então, aqui no verso 13 tem a ordem: não mate. Não mate. No Código Penal eu já disse, está lá, matar é crime. Se matar, vai ser preso. Mínimo aí 6 anos, máximo 30 anos de prisão. Então, não mate, certo? Aqui, ele não está dizendo assim, matar é crime. Aqui ele está proibindo terminantemente, não mate. Porque se você matar, se você derramar sangue, você vai estar debaixo da maldição de Caim. Tudo que sobreveio sobre Caim vai sobreviver sobre você, porque a Bíblia não mudou. A Bíblia continua a mesma coisa, você só muda de século, mas o princípio estabelecido é o mesmo. Nós temos também Êxodo capítulo 21, verso 14. No capítulo 21, verso 14, está escrito o seguinte. Aqui, não é? Quando Moisés está escrevendo então o Êxodo, Deus está colocando aqui as leis instituídas e está aqui um dos princípios que Deus estabelece. No entanto, se alguém matar deliberadamente uma pessoa após planejar o ato, você deverá tirá-lo até mesmo do meu altar e executá-lo. E naquele período, então, uma das maneiras de se matar o mal pela raiz era esta, porque no acampamento, onde tinham mais de 4 milhões de pessoas, se o mal não fosse tirado pela raiz, a praga se espalharia sobre o acampamento e se não tivesse um exemplo ali correto, se não tivesse uma intervenção imediata, aquilo ia crescer, crescer, crescer e todos cairiam no mesmo pecado. Então veja, aqui a marca de Caim, entre aspas, porque lá em Gênesis Deus interrompe a vingança, certo? Quando Caim mata Abel, Deus intervém. Ele teve livre-arbítrio, viu? Então aqui está o princípio do livre-arbítrio na Bíblia. Essa teologia aí que o homem é um robô, que o homem não tem livre-arbítrio, que Deus faz, desfaz e o homem é um robozinho que obedece, isso aí é balela, tá? Para boi dormir, como diz o ditado. Aqui na Bíblia nós temos a concepção clara do livre-arbítrio quando Deus disse para Caim: o pecado está na sua porta, cabe a você dominá-lo. Deus não interveio para que Caim não matasse Abel. Olha que interessante. Porque Deus respeitou o livre-arbítrio do homem, tá? Então existe uma parceria entre o agir de Deus e as suas ações, a sua liberdade de dizer sim ou não para Deus. Caim disse não para Deus. É claro, Caim disse não para Deus, ok? Caim foi e matou. Quando Deus disse que ele poderia sim dominar este desejo homicida que estava dentro dele. Essa inclinação para o mal. Porque nós temos uma inclinação para o mal e uma inclinação para o bem. Se a inclinação para o mal falar mais alto, você está perdido. Então nós precisamos da ajuda de Deus, do poder de Yeshua, do sangue derramado na cruz, para controlar essa inclinação para o mal que nós temos, ok? Então aqui, veja, Caim fez o que Deus estava falando aqui. Aquele que matar deliberadamente após planejar. Então Caim não só matou deliberadamente o irmão, como ele planejou esse assassinato. Por isso que Deus foi implacável com Caim. Deus foi implacável com Caim e ao mesmo tempo Deus interrompeu o sistema de vingança para que outros assassinatos não continuassem. Não é? Como você viu aí na história do Brasil, a gente sempre ouve,
né, os antepassados narrando isso, né, um familiar matava o outro, um familiar matava uma pessoa daquela família, e o outro daquela família vinha e matava um dele. Aí o outro daquela família voltava lá e matava outro, e o outro se levantava e matava outra dessa família, até dizimar famílias inteiras. Um sistema de assassinato que não havia uma interrupção. Então Deus entra Ele mesmo e interrompe ali no Éden, porque não existia outro intermediário, ali era o próprio Deus. Aqui nós já estamos na época do deserto, na época de Moisés. Então ele já está utilizando os homens como intermediário. Ele está dizendo, aquele que matar porque quis e planejou, que é o agravante, não é? Então você vai tirá-lo e vai condená-lo à pena de morte, para que o mal cesse sobre o acampamento, para que a praga pare, para que pare o sistema de vingança entre as tribos, por causa daquele sangue derramado. Então, quando este homicida era condenado à morte, aquela família que então havia sofrido prejuízo do assassinato, ela então se conformava com a sentença, porque pela lei a sentença havia sido dada e havia sido feita justiça para com a família da vítima, certo? Então Deus interrompia ali o assassinato. Hoje nós não temos mais pena de morte, mas você tem as cadeias, você tem os presídios, você tem a jaula, não é? E você ficar lá 30, 40 anos enjaulado, não é uma morte? Não é uma pena de morte isso? E outra coisa, não é só também uma morte física agora, você sofre uma morte espiritual. Uma morte espiritual, uma condenação de morte espiritual. Você perde a sua salvação. Então você está condenado à morte eternamente, você perde a sua salvação, porque ele vai falar aqui, ó, em 1 João 3, 1, 15, aqui vai estar a resposta que eu estou falando. 1 João aqui não é o Evangelho de João, é a epístola de 1 João, ok? Vamos lá na epístola de 1 João, no capítulo 3, aqui do slide, no capítulo 3, do verso 1 ao 15, tá? Então aqui, em 1 João, ele vai fazer uma narrativa do amor de Deus, né? Vejam quanto amor o Pai nos concedeu ao permitir sermos chamados filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus hoje por causa de Yeshua. Então, o amor imensurável dele ao dar o filho dele na terra nos elevou a condições de filhos por adoção, né? Porque o filho de Deus é Yeshua, certo? E nós, por meio de Yeshua, somos chamados de filhos de Deus agora por adoção, não é? E Yeshua nos adota e nos enxerta agora, certo? Como filhos. Porque somos exatamente isto. A razão para o mundo não nos conhecer é que ele não o conheceu. Então, aquele que rejeita Deus, rejeita nós também, aos seus filhos, tá? Então, aqui ele vai trazendo uma narrativa maravilhosa do amor de Deus, tá? Filhos, não deixem que ninguém os engane. A pessoa que continua a fazer o que é certo é uma pessoa justa, como Deus é justo. Aquele que continua pecando é do adversário, porque o adversário vem pecando desde o princípio. Quem é que estava ali no homicídio de Caim? Não é? O adversário. Nenhuma pessoa que tem Deus por pai permanece no pecado, porque a semente plantada por Deus está nele. Isto é, e você não pode continuar pecando, porque tem Deus por pai. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos dos adversários. Quem não faz o que é certo não procede de Deus. Essa palavra aqui é maravilhosíssima. Você aí que está me ouvindo, depois desta aula, você vai abrir na epístola de 1 João, no capítulo 3, é uma epístola pequena, você pode estudar desde o capítulo 1, mas aqui no capítulo 3 está o cerne do comportamento dos filhos de Deus e do comportamento dos filhos de Satanás. Certo? Porque quem não tem Yeshua, quem não quer de Deus, ele tem outro. Por isso que não tem ateísmo. O ateu, ele é ateu para o Deus da Bíblia, mas ele tem o dele, ok? O Deus que ele serve, o ídolo que ele serve. Então, todo homem presta culto a alguma coisa, ok? Nem que for ao dinheiro, então o dinheiro é o Deus dele, então ele não é um ateu, porque ele serve ao dinheiro, ok? Mas aqui, então, na finalização maior, que é o verso 15, diz: quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Olha aqui, aula maravilhosa. Não precisamos de teologia nenhuma, criada aí no século IV, certo? Por igrejas idólatras. Não precisamos disso. Nós precisamos da Bíblia.
da Bíblia. Quem odeia seu irmão é assassino. Ora, não pense você que pelo fato de você não derramar o sangue do irmão, não matar o corpo dele, não dar um tiro, uma facada, não pense você que porque você nunca cometeu homicídio, que você não é um assassino. Porque aquele que tem ódio do próximo, um ódio tão terrível, e esse ódio ele prolifera, e esse ódio ele tem resultado, e esse ódio afeta, e esse ódio ele mata o teu próximo, ok? Nós vamos aqui neste vídeo agora encerrar essa primeira etapa, né, para que o vídeo não fique muito longo, e nós vamos dar continuidade aqui no vídeo 2. Espero você até lá, nos veremos agora no próximo vídeo. Eu vou dar uma continuidade de finalização desta aula, porque nós temos muito que aprender aqui ainda sobre os pecados de sangue que comprometem a tua salvação e você precisa de restauração. E no próximo vídeo eu vou trazer aqui uma relação de pecados que se assemelham com os pecados de derramamento de sangue e que o homem pratica e que não pode praticar mais se ele quer continuar sendo chamado filho de Deus. Até lá, te espero no próximo vídeo.